Oi, gente, estamos aqui para mais um aulão na ACN com uma super convidada, como a Gali Conte. Ela vai falar sobre alergia e sensibilidades alimentares. Você vai entender bastante sobre o que prescrever para os seus pacientes. Se você tiver alguma dúvida e estiver aqui com a gente ao vivo, você pode deixar a sua dúvida por escrito. Se não, se você estiver assistindo essa reprise lá na área do aluno, você pode deixar também a sua dúvida. A Magali também vai compartilhar as redes sociais dela aqui para você ir lá também conversar com ela, trocar ideias se você precisar sobre esse assunto que ela domina e tem muito conhecimento, porque ela atua nisso há anos. A Magali é uma aluna querida, uma aluna minha há muitos anos, é minha mentorada. Eu fico muito feliz, Magali, por você ter aceitado esse convite, por estar aqui para compartilhar um pouco do seu conhecimento, do que você vem estudando aí na pesquisa do seu mestrado, com as nossas alunas. Gratidão, seja muito bem-vinda e se apresenta aqui para o pessoal. Pessoal, boa noite, Tami, obrigada pelo convite. A Tami vai ficar aí moderando vocês, se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando, que no final eu vou abrir um tempinho aí para vocês, e daí a gente vai discutir, vai conversar. Vou falando um pouco sobre mim ao longo dessa aula, mas o tema é alergias e sensibilidades alimentares. E aí a gente tem um consenso brasileiro sobre alergia alimentar de 2018, falando que a prevalência de alergia alimentar ao redor do mundo é de aproximadamente 6% em menores de 3 anos e 3,5% em adultos. Segundo esse mesmo consenso, no Brasil, esses estudos sobre alergias alimentares ainda são escassos sobre a prevalência, mas existe um estudo realizado por gastroenterologistas pediátricos que aponta que alergias à proteína do leite de vaca ficam em torno de 2,2% e a 5,4% em crianças. E aí, a gente vai falar sobre os principais alimentos alergênicos, que são o leite, o glúten, os peixes, os crustáceos, ovo, as castanhas e o amendoim e a soja. O que é importante lembrar aqui? Que se você tiver um paciente adulto alérgico a amendoim, vocês vão olhar os diagnósticos, como que é feito esses exames. Você não precisa afastar as castanhas e o resto da família delas. Então, se ele tem alergia a amendoim, a gente vai retirar somente o amendoim. O que acontece, na maioria dos casos, é da gente acabar afastando a família toda, o grupo todo. E não é, de fato, não existe um porquê na literatura afastar toda essa família de castanhas, afaste somente o amendoim. Assim como nos peixes, né? Tem pacientes que têm alergias a peixes, mas tem pacientes alérgicos a crustáceos. Então, você precisa verificar qual alimento de fato é o alergênico e afastar somente ele. Já vou explicar para vocês por quê. E aí, a gente tem uma lei, né, de 2013, trazendo esses alimentos bem presentes da nossa alimentação, contendo látex natural. Então, se vocês verem um paciente adulto por aí, ou uma criança se queixando de banana, né, passando mal, tendo sintomas gastrointestinais com algum desses alimentos, vocês já sabem que eles também têm que ser afastados. E aí, embora existam mais de 170 alimentos alergênicos, na infância, os mais predominantes são leite de vaca, ovo, trigo e soja, que, em geral, são transitórios. Menos de 10% dos casos são persistentes até a vida adulta. E entre adultos, o que a gente mais vê, segundo o consenso, né, não segundo a nossa prática clínica, sempre deixo isso muito bem claro para vocês, é amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar. E aí, falando um pouquinho de mim, né, eu me formei em 2007 em nutrição na PUC do Paraná. Depois eu fui atendendo no SUS, atendi consultório particular, hoje atendo somente online e faço o meu mestrado. E queria, de fato, não me ater tanto à minha história, porque queria contar ela durante a minha apresentação. Tô falando de mim, dos meus casos, como que foram
esses 9 mil atendimentos, ok? E aí tá aqui um QR Code do meu Instagram, para quem quiser me seguir por lá, eu vou deixar ele no final para vocês também. Então, o conceito sobre alergia alimentar, ela é uma doença, consequentemente, com relações imunológicas e não imunológicas, que ocorre após a ingestão de algum alimento alergênico, tá? Em geral, a maioria das alergias alimentares inicia-se precocemente na infância e vai depender do seu estado imunológico para variar as maiores manifestações clínicas. Então, o que a gente observa? Que a maioria das crianças, hoje, tem, de fato, alguma alergia alimentar transitória e que passa-se 4, 5 anos e ela vai embora. Já nos adultos, ela é rara, e nos adultos, o que na maioria das vezes acontece é a intolerância alimentar. E a forma mais grave que a gente vê hoje de alergia é pelo sintoma de anafilaxia, fechamento da glote, aumento da língua, né? E aumento também das pálpebras. E essa alergia geralmente é mediada pelo anticorpo IgE. E aí, falando de intolerância alimentar, ela se manifesta quando determinados alimentos, eles causam problemas digestivos após a ingestão. Entre os mais comuns, que a gente mais atende, mais tem prevalência, estão a intolerância à lactose, que já é conhecida de todo mundo, a sensibilidade ao glúten não celíaca, a intolerância à frutose, que é bem conhecida. Eu, pelo menos, peguei mais um paciente na semana passada, intolerante somente à frutose, e a intolerância à histamina, que vem ganhando aí as pesquisas e vem ganhando aí cada vez mais as aulas da nutrição e as discussões, né, de pacientes. E aí, dentro do que a gente entende que são reações adversas aos alimentos, a gente precisa enquadrá-las entre IgE mediada e não IgE mediada. Elas podem também ser de formas mistas, tá? Podendo ser IgE mediada e não mediada. Então, pensando lá nas IgEs mediadas, o que a gente vai ter? A gente vai ter o sistema gastrointestinal sendo, né, sensibilizado, fazendo uma hipersensibilização. A gente pode também ter anafilaxia dentro dela. E a gente pode ter somente o que a gente chama de síndrome alergênica oral, tá? Dentro das IgEs não mediadas, até deixei uma colinha ali para vocês, que a gente pode ter a síndrome de enterocolite induzida por proteína alimentar, a gente pode ter protocolite alérgica induzida por uma proteína. Lembrando que a alergia, ela sempre vai ser induzida por proteína e algumas intolerâncias, na maioria, sempre induzidas por carboidratos. Então, sempre vai ser, a causa sempre vai estar relacionada à proteína. E aí, a gente tem enteropatia induzida, né, por essa proteína. Quando a gente tem a forma mista, ela pode ser IgE mediada ou não mediada, a gente tem o que a gente chama e que também vem ganhando os consultórios, eu também atendo alguns casos de esofagite eosinofílica. Mas a gente também pode ter doenças gastrointestinais eosinofílicas. Magali, o que muda de um para o outro? O sintoma, a manifestação clínica de cada doença. E aqui eu vou passar com vocês, de fato, como é feito o diagnóstico das mais clássicas, do que a gente mais vê no consultório. E isso tem ganhado também o meu consultório. Eu atendo bastante doença gastrointestinal eosinofílica e esofagite eosinofílica, mas não é a realidade de todo mundo, né? Então, eu vou passar só as mais clássicas mesmo. O diagnóstico, ele sempre vai ser médico. Então, não adianta o paciente vir no consultório, falar para a gente que ele está passando mal, ele não sabe com o que ele está passando mal, e a gente, enquanto nutricionista,
começar a tentar pedir exames, o que eu sempre falo a gente precisa saber ler o exame. Pedir o exame é com o médico. E, geralmente, quem está fazendo os diagnósticos dessas alergias alimentares são os proctologistas ou os gastroenterologistas, tá? E aí, pensando em manifestações clínicas que não têm reações imunológicas, que elas são intolerâncias, que elas não têm reações imunológicas presentes, a gente vai ter as intolerâncias sendo enzimáticas, deficiências de enzimas. Então, tolerância à lactose é uma forma bem clássica, tá? Ou a gente tem as que não são específicas. Tolerância à frutose, e o que a gente mais vê no consultório é associado a algum tipo de síndrome do intestino irritável, por exemplo, de inflamação intestinal. E a outra, bem clássica, além da intolerância à frutose, é a sensibilidade ao glúten não celíaca, tá? Então, aí um resuminho, mais ou menos, para vocês entenderem como que funciona essas reações adversas aos alimentos. E aí, eu deixei aqui uma tabelinha para vocês entenderem a diferença entre alergia e entre intolerância. Então, alergia, ela sempre vai ser mediada por IgE, mas a gente acabou de ver que pode ser não mediada por IgE ou que pode ser de forma mista. Os sintomas, eles são imediatos, a forma mais grave é a anafilaxia, os testes cutâneos são positivos, são poucos alimentos relacionados, o paciente geralmente ele sabe qual é que fez mal, porque o sintoma foi muito grave, tá? Traços em alimentos são suficientes para desencadear. Ele geralmente afeta a pele e a mucosa, frequentemente está relacionado a crianças. O diagnóstico não existe sem teste, tá? Mas, assim, o que eu quero que vocês entendam com isso? A gente precisa testar e ter certeza que foi aquele alimento que passou mal. Quando está escrito ali diagnóstico sem teste, é que o paciente já chega no consultório médico falando: doutor, eu fui para a praia, comi camarão e eu passei mal com camarão. Você come na sua casa? Não. Ah, então a gente vai fazer uma investigação. Quando a tabela diz diagnóstico é sem o teste, é porque realmente o sintoma foi muito amplo, por isso que o paciente já traz o próprio diagnóstico. E existe uma certa rejeição do alimento pelo paciente, porque como a reação foi tão intensa, o paciente, ele traz medo para o consumo novamente, mesmo que seja pouco, tá? A ponto de eu atender pacientes que já sabiam, Magali, ó, tal alimento tem traço disso, então eu não posso comer. E aí, ela é permanentemente, né, ou definitiva, se for no adulto. Se ela for nas crianças, aí é uma fase transitória. E aí tem as prevalências, que é o que eu já comentei ali atrás com vocês. Qual a diferença para a intolerância? Ela é mediada por IgG, não por IgE. Os sintomas, eles podem variar de 24 a 72 horas. Então, qual é o problema da intolerância? O paciente, ele vai associar vários alimentos. Ele não sabe, de fato, o que desencadeou, porque pode ser uma reação que começa com 20 minutos, mas ela pode se estender até 72 horas. Os sintomas, eles são dos mais variados, desde uma dor de cabeça até uma diarreia. O que seria um sintoma clássico? Comi e me deu dor gastrointestinal, diarreia. Ai, pode ser isso que eu comi. E uma dor de cabeça que acontece dali 3 dias, ele não vai associar. Os testes cutâneos, eles são negativos, muitos alimentos são relacionados, a dose também está relacionada, então a quantidade que ele comeu daquele determinado alimento, ele afeta, de fato, todos os tecidos, ele está presente nas crianças e nos adultos, ele é muito frequente, ele não é reconhecido pela população, porque a população está muito acostumada a esses sintomas corriqueiros, então,
todo mundo tem uma dor de cabeça, todo mundo tem uma diarreia, todo mundo tem uma gastrite, né, uma dor de estômago, né, uma epigastria, e todo mundo acha que é normal, mas pode ser alergia alimentar. O alimento, ele é o mais apreciado pelo paciente. A intolerância mais clássica é a da lactose. E todos os pacientes que eu atendi na minha vida, não tive um que falou assim, não, pode retirar o leite. Eu não gosto. Muito pelo contrário, né? Eles não sabem o que eles vão fazer da vida deles, começando pelo café da manhã, que tem o leitinho no café da manhã. E a remissão possível, ela pode acontecer, ela demora, mas ela precisa de fato que esse alimento não seja enzimático. Então, fazer tratamentos com alimentos lac-free, por exemplo, não vão funcionar. A gente precisa, de fato, que esse alimento seja evitado por um tempo para ocorrer a dessensibilização. E aí, eu acho que essa prevalência está errada, mas vou com ela, 50% da população com certeza tem, e eu acredito que 70%, 80% da população tenha intolerâncias alimentares. E aí, como que a gente faz o diagnóstico dessas alergias? Então, prick teste, que são os testes cutâneos, esses que estão aqui do lado para vocês olharem, tá? Esse é um prick teste, aonde eles vão colocar os reagentes aqui na pele, os testes de contato, que é essa segunda imagem, que eles vão colar aqui, tanto no adulto quanto na criança, essas fitas. A gente pode fazer por teste de provocação oral, tá? O TPO, porque a dieta de eliminação, ela também se inclui no diagnóstico. E aí a gente tem testes de IgE específica. Então, você pede teste de IgE para trigo, o médico vai pedir teste de IgE para leite, teste de IgE para as proteínas do ovo, e aí a gente vê qual vai dar positivo. Aqui do lado, é só para vocês entenderem como que fica quando tira essa papoula aqui, tá? Um dos meus filhos já fez isso, o mais novo, e a papoula começa a reagir nos primeiros minutos já, e aí quando você retira isso após 3 dias, é um dos exemplos, tá? Bom, vamos começar falando em alergia alimentar, trazendo a doença celíaca. A doença celíaca ela é uma doença autoimune pela ingesta do glúten, tá? Ela faz uma manifestação, uma inflamação crônica no intestino delgado. E os sintomas são diarreia com perda de gordura nas fezes, vômito, perda de peso, inchaço nas pernas, uma anemia, alterações de pele, fraqueza nas unhas, uma queda de cabelo intensa. Existe alguns estudos trazendo, né, de fato, essa diminuição da fertilidade, alterações em ciclo menstrual e sinais de desnutrição. Qual é o tratamento? A ausência total desses alimentos que contêm glúten. E a gente pode ter associado a essa doença celíaca um desses alelos, HLA, né, DQ2, DQ8, positivos, ou um ou outro. Aqui eu deixei para vocês que a FenaCelbra, que é a Federação Nacional de Associação dos Celíacos do Brasil, ela traz os exames que trazem esse diagnóstico da doença celíaca, tá? Então, geralmente, o que é pedido? É pedido imunoglobulina A, é pedido anticorpo antitransglutaminase IgA, IgE, IG, mas que pode ser também pedido esses outros anticorpos. Para a doença celíaca, o que é importante? Um exame endoscópico. O padrão ouro da doença celíaca é biópsia de duodeno, tá? Então, a gente vai fazer uma endoscopia, o gastro vai coletar uma parte do duodeno desse paciente e vai levar para biópsia. E lá vai estar a relação, né, a classificação que eles chamam, né, de escala de Marsh, com a relação das criptas e a contagem de linfócitos intraepiteliais. Isso é muito importante, tá? Pode acontecer também, né, fazer essa biópsia de lesão na pele, mas o padrão ouro é esse exame endoscópico. E aí, diferente um pouco da doença celíaca, a gente tem a alergia do trigo, tá? Que elas são
que ela é uma reação alérgica que acontece minutos ou horas depois da ingesta do glúten, tá? E aonde tem glúten? Nos pães, nas massas, nos cereais. Só que ela também envolve o sistema imunológico, que identifica essa proteína do trigo como prejudicial e acaba desencadeando uma forma de defesa, né, com reações alérgicas. E os sintomas são urticária, vermelhidão da pele, coceira intensa, inchaço no rosto, né, vômito, diarreia. Acontece que esses sintomas, eles podem aparecer até 2 horas após o consumo. De fato, a doença celíaca, o paciente vai começar a ficar com uma névoa mental ao entrar no local. Então, o paciente celíaco, ele é mais grave. Ao entrar no ambiente que contém, na bancada, nos lugares em que ele vai tocar o trigo, ele começa a inalar esse trigo. Então, ele tem uma sensação de desmaio. A alergia do trigo, ela também desencadeia reações imunológicas, mas mais brandas. E aí, pensando em intolerâncias, o que a gente sabe sobre diagnóstico? A gente tem provocação oral, a gente tem dieta de eliminação. Então, o que a gente faz? A gente pede para o paciente eliminar o que ele mais ou menos acha que passou mal, se ele chega para a gente não tendo um diagnóstico do gastro. O certo é encaminhar para o gastro e pedir para que seja feita primeiro esses testes. Teste de hidrogênio expirado e testes séricos de IgG, tá? O que eu falo aqui? Eu até trouxe para vocês o exemplo de alguns exames, tá? Que não são padrão ouro. A Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia não concorda, ela não expressa fidedignidade nos testes que são feitos com vários exames, com vários alimentos. Por exemplo, Food Detective, os alimentos que são feitos em laboratório mesmo. Eu já tive pacientes que usaram esses testes, após ter feito triagem neles, de vários exames, nada dava positivo, ou alguns a gente deu positivo, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês, e esse teste de fato ajudou, mas ele não é o padrão ouro, ele não é o primeiro que é para ser pedido, tá? Os médicos não pedem ele porque ele realmente não é reconhecido. Dentro dessas intolerâncias, a gente tem sensibilidade ao glúten não celíaca. Ela é decorrente da má digestão do glúten. A sensibilidade ao glúten não celíaca, ela não tem exames. O paciente pode ter algum exame alterado, mas a maioria dos casos são só e apenas sintomas que eles trazem ao consumir o glúten. Quando a gente vai estudar, de fato, somente a sensibilidade ao glúten não celíaca, eu dei uma aula na semana passada sobre isso, o diagnóstico quais são os exames? Dieta de eliminação e dieta de reintrodução. Se ao eliminar ele melhora, e se ao reintroduzir ele piora, ele tem sensibilidade ao glúten não celíaca, tá? Mas o que tem que ficar, de fato, bem explícito aqui? Ele tem que ser descartado doença celíaca e alergia ao trigo. A gente só pode diagnosticar um paciente com sensibilidade ao glúten não celíaca quando ele tem certeza absoluta que ele, de fato, não tem doença celíaca e não tem alergia ao glúten, tá? E aí os sintomas vão ser muito parecidos com as outras doenças já, tá? Que eu mostrei. Geralmente, o glúten está associado, né, a outras doenças que já estão ativas. Então, é muito comum na autoimunidade, nas doenças autoimunes, a gente vê esses pacientes piorando com a ingesta do glúten. Eu até deixei ali para vocês, né? Psoríase, lúpus e tireoidite de Hashimoto, elas pioram frente a essa sensibilidade alimentar ao glúten, tá? E a intolerância à frutose, eu não sei contar o consultório de vocês, mas o meu tá ficando cheio de intolerantes à frutose, né?
E, de fato, 30% dos adultos saudáveis apresentam essa má absorção, tá? Com doses inferiores a 50 gramas, e 10% têm sintomas. É muito raro de descobrir intolerância à frutose com sintomas. O paciente geralmente está associado com alguma inflamação intestinal. O que eu peguei na semana passada, ele tinha síndrome do intestino irritável. E ele pode ser feito teste respiratório, né, com hidrogênio expirado, e pode ser feito dosagem de frutosamina. E aí é um teste de intolerância à lactose, tá? Intolerância à lactose é assim, você vai pegar a glicemia basal, tá? Eu vou pegar aqui desse resultado mais branquinho aqui, em que esse paciente expressou no resultado basal 78 microgramas por decilitros. A gente sempre vai somar a esse resultado basal 20 microgramas. Então, teria que ter dado 98. Com 30 minutos, esse paciente, ele digere bem a lactose, né? Ele ainda tem lactase presente no corpo dele para fazer essa digestão. Porém, com 60 minutos, ele já não apresenta mais. Isso é um tipo de intolerância à lactose secundária, onde o paciente não passa mal nos primeiros 30 minutos, mas ele vem passar mal nos 60 minutos. Não está aqui, mas ele pode passar mal nos 90 minutos, tá? Então, geralmente, a gente faz a leitura dessa maneira. Esse é um teste, daqueles testes que eu falei, que você colhe sangue do paciente no laboratório, e que aí cada laudo vai ser de um jeito, mas você pode fazer um teste de 268 alimentos, até testes que fazem 99 alimentos. Esse meu paciente, ele tem intolerância à histamina. Antes da gente descobrir intolerância à histamina, ele estava tendo uma reação enorme com glúten. A gente tirava o glúten dele, ele melhorava muito os sintomas, porém ainda ficava passando mal. Esse paciente era aquele paciente que comprava muita bolachinha sem glúten, doce. E aí, o que a gente identificou? Até deixei aqui numa seta para vocês, a baunilha. E eu falei, olha, que engraçado, né? De todos os alimentos que deu, claro, né? Tinha outros aqui que tinham dado muito maior, né? Queijo, castanha do Pará, lagosta, caranguejo, camarão. Meu paciente não come peixe, tá? Esse paciente em específico não comia peixe e deu todos esses bem alterados, tá? Mas aí eu falei assim, olha, dá um tempo, né? Com essas bolachinhas aí que você vem adoçado, aromatizado com baunilha. E sumiu todos os sintomas dele. Claro que mais tarde, frente a um estresse, um trauma que ele passou, hoje ele é diagnosticado com intolerância à histamina e melhorou muito a vida dele depois do diagnóstico, que a gente fez em parceria com a alergista daqui da cidade. Mas, de fato, esse alimento estava atrapalhando e esse teste ajudou nisso, tá? Não a fechar diagnósticos de algumas coisas, mas, enfim, nisso, esse teste ajudou. Esses são testes que eu quis trazer para vocês também, não fiquem com os cabelos em pé, mas são testes de uma clínica que eu trabalhava para o Mato Grosso, quando era pandemia, de algumas crianças, tá? Então, imaginem uma mãe receber esse teste de tudo quase positivo, né? O que essa criança vai comer? E aí eu vou explicar para vocês porque eu trouxe tratamento, de como tratar tudo isso, então quero trazer para vocês como que a gente faz quando a gente recebe um teste desse, e a maioria positivo, né? Vou tirar tudo, o que eu faço, as mães vinham assim inconsoláveis. E aí, vamos falar sobre tratamento nutricional. Fatores que contribuem para que tudo isso aconteça, para que essas alergias alimentares aconteçam, para que essas intolerâncias alimentares aconteçam. A gente já sabe que o nosso intestino, ele é o carro-chefe de tudo, né? E tudo que acontece no nosso corpo acaba acontecendo lá nele, ele tem vários eixos. Então, dentre os vários fatores que contribuem, eu quis deixar essa foto para vocês, que fala tanto do estilo de vida, como a predisposição genética,
quanto ao uso de medicamentos, quanto ao tipo de parto, quanto à dieta, qual dieta a gente precisa usar, o uso de fibras, o uso de não fibras, tá? Então, esses fatores contribuem, de fato, para que se Magali, Oi. deixa eu só aproveitar que você está falando aí do slide, né, de todos os itens que você colocou para as meninas que estão acompanhando aqui ao vivo. Se vocês passarem o mouse, meninas, em cima de onde fica o slide, tem uma lupa, porque às vezes fica pequeno para ler, cada uma individualmente consegue dar zoom no próprio slide, tá? Isso. Só para vocês saberem que vocês têm a possibilidade de darem esse comando, caso vocês queiram ver, né, ler o que está escrito aqui em algum pedaço, tem ali um zoom que vocês conseguem ampliar e arrastar as partes do slide que vocês quiserem, tá? É isso, Magali, obrigada. Ai, obrigada, também, obrigada de lembrar elas. E aí, aqui eu quis mostrar para vocês um intestino saudável em relação ao intestino que está permeável. Então, a gente tem os enterócitos, a gente tem essa quebra desses enterócitos, aumentando essa permeabilidade intestinal, fazendo sim uma inflamação crônica. E, de fato, quando isso acontece, esses alimentos e esses patógenos que estão ali acima da microbiota intestinal, eles vão quebrar, eles vão passar ali para dentro e vão fazer, sim, desbiose intestinal, tá? Acho que isso aqui para nutrição já é claro, né? Eu não quis ser repetitiva, deixei o artigo aí para vocês, é um artigo super, super tranquilo para ler, eu acho que vale muito a pena a gente entrar e ler esses artigos, eu consigo deixar num drive para vocês depois também. E aí, como que a gente faz o tratamento desse paciente? A primeira coisa é dessensibilizar esse paciente. Quer queira alergia alimentar, como intolerância alimentar, eu preciso dessensibilizar. E eu demoro no mínimo 90 dias. Eu chego a pacientes que eu tenho já faz um ano e meio, tá? Depende muito da adesão do paciente, a dieta, depende muito de como ele tem lidado com o estresse, lidado com o sono, lidado com hábitos de vida dele. Não é somente retirar o alimento, tá? É num conjunto. A dieta de exclusão, ela tem que acontecer, e a substituição alimentar, ela tem que acontecer. Isso é muito importante, porque a nossa microbiota, ela não reage bem quando eu tenho restrições alimentares bruscas. Tirar todos os alimentos de uma vez só não faz bem à diversidade bacteriana. Quanto menos diversidade bacteriana eu tenho, menos eu consigo fazer esse paciente voltar a ficar bom. E aí, aqui é um estudo que traz sobre a variedade da dieta, exatamente o que eu estava falando agora para vocês, tá? E a insuficiência da dieta. Por que eu quis trazer ele aqui? Vocês podem ver que ao longo, né, dos nossos enterócitos, a gente tem uma dieta variável fazendo ela ficar íntegra, tá? Quando eu tenho insuficiência na dieta, quando eu retiro muitos alimentos, de repente com o paciente sem saber, olha, Magali, cheguei até aqui no seu consultório, não sei de fato o que eu estou consumindo, está me fazendo mal, resolvi tirar tudo sozinha, tá? E eles retiram alimentos que não tem necessidade nenhum de retirar, porque o certo de retirar é somente os alergênicos, tá? É somente o que de fato está fazendo mal. Então, a gente vê, além de uma inflamação no local, a gente vê, de fato, respostas aqui imunológicas que não são boas, tá? A gente quer respostas dessa barreira ficando íntegra, deixando, aumentando, né? Diminuindo a permeabilidade intestinal. E quando eu tenho insuficiência na dieta, eu faço totalmente o contrário. Aqui, esse também é um outro estudo que traz exatamente sobre isso. Olha, a partir do momento que eu consumo, né, legumes, vegetais, frutas, que eu realmente faço uma dieta rica em fibras, eu faço estimulação dos ácidos graxos de cadeia curta, entre eles o butirato mais importante,
que vai fazer melhora dessa permeabilidade intestinal. Por que eu quis trazer esse estudo para vocês? De fato, a gente precisa fazer a exclusão alimentar de alguns alimentos, mas só isso não é a estratégia. A estratégia é incluir uma alimentação bem equilibrada, rica em fibras, muito colorida, porque os pacientes, muitas vezes, eles chegam e eles falam assim, Má, eu já tirei o glúten. Eu falei, que bom, mas você colocou comida de verdade? Porque eles perguntam assim, aonde tem glúten? Eu falei, olha, eu vou te responder onde não tem, que é mais fácil. Frutas, verduras e legumes, comida de verdade, não tem glúten, não tem leite. Então, às vezes, falta incorporar nessa dieta as fibras e que, de fato, talvez essa seja a jogada do momento para resolver esses pacientes com alergias alimentares, porque eles acabam ficando muito restritivos. E aí, eu trouxe os 6 P's da modulação intestinal, que, de fato, é remover, reparar, reinocular, recolocar, reinocular, reequilibrar e reavaliar esse paciente de novo. Remover, a gente vai remover somente os alimentos alergênicos em diagnóstico, tá? Nunca da cabeça, nunca com a ideia do paciente, eu queria retirar tal alimento. Se ele não está no diagnóstico, se ele não faz parte daquela tabela que eu mostrei para vocês de alimentos alergênicos, ele não é um forte candidato a ser retirado. As substituições do glúten, eu sempre deixo para os meus pacientes todas essas orientações, porque eles não sabem aonde não tem glúten, né? E, de fato, a gente faz substituição do glúten com farinha de arroz, com aveia sem o glúten, com farinha de amêndoas, com fécula de batata, com maisena com fubá, com farinha de mandioca. O que a gente tem que ter quando a gente atende um paciente desse? A gente tem que ter esses materiais. A gente tem que ter para dar para eles bem explicadinho pós-consulta. A gente precisa ter uma loja de apoio, então uma loja de produtos naturais, de repente com guia das marcas, é muito importante para esses pacientes as marcas. Fornecedores artesanais, eu falo que aqui em Maringá é o melhor lugar para se ter uma alergia alimentar, tem tudo por aqui, tá? Tem muito fornecedor. E disponibilizar receitas que sejam personalizadas e testadas em casa. As substituições do leite, do mesmo jeito, tá? Todos os leites aí. A gente tem que colocar para os pacientes, né? Alguns adoçantes que estão dentro desses produtos que são industrializados, que não são interessantes, tá? Se os pacientes têm contaminações com nuts, de repente vai ter que tirar e personalizar algum paciente específico. E, de novo, as receitas. A substituição do ovo, né? Que quem tem criança que teve alergia alimentar com ovo sabe o quanto penou. Aqui em casa se teve de ovo de soja e a gente teve que readaptar tudo em casa, então deixei isso para vocês, para dar uma clareada. E aí, a gente precisa reparar e dar suporte de suplementos mesmo, tá? Não ficar muito aquém da dieta e conseguir trazer para esses pacientes a melhora dos sintomas gastrointestinais. Então, deixei aí, né, desde colágenos específicos para o intestino, até lactobacilos, a própria glutamina, fazendo uso em conjunto ou separado, conforme a disponibilidade financeira do paciente. E aí, quando a gente pensa em recolocar, a gente pensa em enzimas, a gente pensa em pacientes de intolerância, tá? Nunca pacientes alérgicos vão usar essas enzimas, sempre os intolerantes, mas é uma maneira aí de ajudá-los. E aí a gente também pode pensar na nossa alimentação, trazendo essa recolocação na forma de shots, na forma de chá. Trouxe aqui um estudo bem interessante, que é a limpeza da língua, tá? Com o raspador de cobre, onde já existe esse estudo trazendo, né, as patologias associadas à nossa língua. E aí, pensando em reinocular, a gente sempre lembra dos nossos fermentados. Deixei aí, a gente tem desde a da alimentação, né, lembrando
das conservas, do nosso iogurte, até o prebiótico, que é um tipo de fibra, né, prebiótica da Nutrify, tem outras marcas também. E aí a gente precisa reequilibrar, a gente precisa fazer com que esse paciente faça um acompanhamento, que ele traga junto com ele diários alimentares para ver a melhora. A gente precisa ajustar a alimentação para quando ele reintroduzir esses alimentos, tá? E geralmente a gente faz nessa fase de terapia de teste de provocação, né, oral, para ver se ele passa mal com as doses que se reintroduz ou já está tudo certo, para que de fato a gente tenha alta nutricional. E aí, por último e não menos importante, a gente precisa estar reavaliando esse paciente, tá? Esse paciente pode vir a fazer outras alergias alimentares, outras intolerâncias alimentares, ou ter patologias associadas, e que a gente precisa ver esse paciente como um todo. Por último, falando dos rótulos, a gente sempre vai informá-los da composição do alimento, da onde tem traços, tá? Eu quis trazer esse Rap 10, que é de tapioca. Ele saiu recentemente, tá? No mercado. E aí, os meus pacientes que têm doença celíaca, eles me perguntaram, eu achei um Rap 10 de tapioca e comprei. Eu falei, não use. Por quê? Olha, é de fécula de mandioca modificada, tá? Eu falei, sim, mas tá ali nos traços que podem conter glúten. E eu vi um monte de blogueira na época no Instagram falando, né, que de fato esse alimento tinha revolucionado o mercado, porque era um alimento muito importante para os lanchinhos do dia, que não tinha glúten. Ok, não tem glúten, pode ser consumido para os pacientes de sensibilidade ao glúten não celíaca, mas para os doentes celíacos não se pode consumir, tá? Então tem que sempre pensar nessa contaminação cruzada e os resquícios desses componentes alérgicos que podem ficar, né, nas máquinas, por isso que eles apresentam essa informação nos traços, né, da própria composição do alimento, no rótulo. E aí a solução é esse papel de arroz importado da China, que você pede na Amazon, que faz o mesmo efeito, tá bom? Que na época eles me pediram, por favor, substitui, né, que era um Rap 10, agora eu fiquei na expectativa. E a expectativa foi um papel de arroz, dá super certo, tá? As orientações aos celíacos e aos APLVs, que é a alergia à proteína do leite de vaca, até eu vi a Tami fazendo um vídeo, achei super interessante, mas era, né, por conta dos cosméticos ser cancerígenos. A gente tem dentro dos cosméticos, de shampoo, de hidratante e tudo mais, o trigo e a aveia, tá? Então, eu sempre deixo esse recado ali com eles, para eles saberem identificar o nominho que tá lá, né? Como o trigo, como o centeio, como aveia, como cevada, porque realmente, imagina, o paciente está de fora, de dentro para fora, melhorando, mas de fora para dentro, aí ele está com cosmético que está contaminando, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso. A última frase que eu deixo para vocês é que se o seu propósito não é sobre você, é sobre o quanto você faz diferença na vida das pessoas. Nesses 17 anos, eu atendi 9.000 pacientes, dos quais me orgulho muito. Quero que vocês me sigam lá no Instagram, pretendo muito ajudar vocês agora, e eu acredito que seria isso. É isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada. Muito bom. Se quiser parar o compartilhamento aí, para você aparecer aqui. Uhum. Inclusive, eu posso contribuir com algumas dicas, se vocês quiserem, na parte, né, da gastronomia funcional, pensando assim, em opções. Essa folhinha que você mostrou, é muito interessante, essa folhinha de arroz. Eu nunca comi, mas eu já vi várias pessoas usando. E ela fica bonita, assim, quando você põe as coisas lá dentro, né, porque fica um pouco transparente. E alguns pacientes que eu acompanho, que às vezes a gente vai fazer nessa restrição, ou algumas pessoas que
tem sensibilidade ou que tem realmente a doença ali que precisa retirar, eu, às vezes, dou aquela que é dá para fazer com quinoa e que dá para fazer com lentilha. Com a lentilha, que tem a laranja, né, que é só bater com água. Faz a massinha só do grão com água, e aí faz o disquinho de rapidez. Se o paciente não tiver intolerância a esses grãos, dá para fazer. Dá para fazer com... Essa minha paciente, ela já testou com a lentilha laranja, já testou com a lentilha normal, e já testou com... Qual foi o outro que eu falei mesmo? Lentilha e... Quinoa? Quinoa. Essas eu nunca fiz, Tami. A de papel de arroz eu tenho aqui em casa, porque eu vi uma chefe fazendo, a Brissa, e aí ela fez um pastel e ficou super interessante. E aí, como eu tenho que fazer lanche para o Pedro levar, a gente faz lanche proteico, aí eu acabei pedindo e assim, dá muito certo mesmo. Você usa 2 folhas. Essa você usou para assar? Para assar, sempre para assar, tudo para assar. Eu usei 2 folhas, coloquei para ficar úmido assim com água, pode ser com ovo também, tá? Coloquei com água 2 folhas, aí eu recheei e dobrei. Fiz um tipo de um envelopinho, sabe? E levei para air fry. Fica perfeito. Fica maravilhoso. Eu já vi gente usando essa crua, tipo com salada só, essa folha de arroz. Por isso que eu falei que fica bonito, que fica transparente. Eu já vi a pessoa, tipo, só enrolou ali, tipo, frango desfiado com uma salada, alguma coisa, e comeu. Que legal, que legal. Entendeu? Eu achei bem legal também, bem interessante. Então, existem muitas possibilidades, gente, para a gente poder auxiliar os nossos pacientes. A Valéria comentou aqui que já fez, deixa eu até abrir os comentários aqui, a Valéria falou que já fez, ficou uma delícia, que deixou de molho, é isso mesmo. Ah, gente, precisa deixar de molho, bem lembrado, Valéria, obrigada. Deixa de molho a lentilha para ela amolecer, depois bate com água, aí você vai ver a textura. Se você quer ela mais fina, você, não, né, você pode, geralmente, o que eu sempre falo para assim, gente, 2 para 1, ou 1,5 para 1. Então, 1,5 xícaras de água para 2 xícaras de lentilha já hidratada. E aí, você vai testando a consistência. Se você quiser que ela fique mais maleável para enrolar, fazer tipo uns disquinhos mesmo, até tipo um canelone, se você quiser, você pode fazer ela mais fininha e aí mais mole. Se você fizer ela muito grossa, aí também tem a questão de ficar com mais carboidrato também. É interessante, muito bom. Gente, eu vou pedir desculpas que meu computador tá roxo, tá? Então... Essa tela, quando ela quer, ela fica roxa. A Magali, ela não está fazendo, como é que fala mesmo, que lá dá luz de terapia? Cromoterapia. Não tô, não. Muito bom. Então, mais para o final da aula, ela mudou de cor e não voltou, mas deve ser alguma questão aí da configuração. Que a Valéria falou que fez com recheio de carne moída e frango também, muito bom. Obrigada por compartilhar. Maravilhoso. Alguém tem alguma dúvida, gente? Quer fazer alguma pergunta? Quer aproveitar esses minutinhos aqui? Ou ficou tudo esclarecido? Sobre todas essas questões das alergias, das sensibilidades que a Magali trouxe. Eu achei muito interessante essa questão que você disse, de se o paciente tem uma sensibilidade ao amendoim, não quer dizer que tem que tirar todas as outras oleaginosas, que, né, isso é meio que um consenso, às vezes acaba que o paciente já chega achando que não vai poder comer mais nada. E muitas das questões da sensibilidade a gente acaba percebendo depois que o paciente só estava mesmo com muita alteração intestinal, né? Com muita hiperpermeabilidade, na hora que a gente trata, ele consegue consumir de novo, a gente consegue trabalhar com essa tolerância imunológica dele. Então, isso é bem interessante. Outra coisa que eu faço muito, gente, com os pacientes também, pensando assim, né? Ai, mas o que eu vou comer no lugar do pão? Meu Deus, minha vida acabou. Gente, tem muitas alternativas. Então, assim, às vezes eu proponho para o paciente, olha, vamos fazer o jejum do café da manhã por alguns dias, e aí você não vai comer nada.
Simples assim, a gente consegue matar 50 coelhos com uma única cajadada, de tirar o café da manhã dele por alguns dias, e ele vê o tanto que ele melhora, porque às vezes é o único momento que ele come realmente pão, e aí ele tem mais qualidade de vida. Então, dependendo da rotina, do tempo, de como ele tá, é maravilhoso a gente fazer, olha, vamos colocar um chá, alguma coisa aqui nesse momento, para a gente melhorar ainda mais suas enzimas digestivas, e a gente entra com algumas alternativas num segundo momento, quando ele volta para a nossa próxima consulta. Então, é muito interessante a gente entender o contexto e, principalmente, as crenças que os pacientes têm, né? Porque eles acham que eles vão morrer se não puder mais consumir glúten, e não é. Uma coisa que eu sempre falo com os pacientes que têm alergia, sensibilidade ou diagnóstico de algumas doenças, como, por exemplo, endometriose, que eu atendo muito, o paciente chega desesperado, eu falo, olha, às vezes o diagnóstico foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, não a pior. Porque se você continuasse consumindo isso que você não pode, ou que te traz sensibilidade, você vai cada vez piorar ainda mais a sua saúde e a sua qualidade de vida. Então, olho por esse lado. Ainda mais quando a gente olha de uma forma muito ampla, né? Mesmo se a pessoa às vezes não apresenta sensibilidade ou alergia, a gente vê que esses alimentos que são alergênicos, que são os mais né, os potenciais de trazerem sensibilidade, que eles estão sempre ali ativando o sistema imunológico do paciente. Então, vai comer? Vai, mas não precisa comer todo dia, não precisa comer 3 vezes por dia, não precisa comer tantas vezes, né? E, Magali, você já ouviu o paciente falar assim, nossa, mas eu sempre comi e nunca tive nada? Tami, eu achei muito legal esse gancho que você pegou, porque os pacientes, eles trazem para mim, eu não sei se tem mais nutri que atende como a gente, alergias ou sensibilidades, a ideia é que a gente, quando eu comecei, eu nunca tinha atendido, então para mim eu tive que ir me adaptando. Eles falavam assim, posso comer pão sem glúten, sem lactose? Eu falava, depende, de qual pão? Porque depende dos ingredientes desse pão. Às vezes você está trocando uma coisa que você pode fazer em casa, uma crepioca, um pãozinho de micro-ondas que você pode colocar lá na sanduicheira e fazer ele mais saudável por uma meleca cheia de conservantes, cheia de várias outras coisas. E aí, na próxima consulta, eu pedia para eles trazerem literalmente o bendito do rótulo do pão que eles estavam comendo. Há 17 anos atrás, sem brincadeira, que agora, sim, a gente tem uma legislação que as empresas mesmo estão querendo ir mais para esse natural, né? Eu já cheguei a pegar, sem brincadeira, 9 conservantes, edulcorantes, espessantes, era assim, farinha de arroz, ovo, água, e o resto era tudo conservante. Então, eu acho que essa conscientização da retirada, que é de quando eu usei aquele slide, né, daquela tabela, não é só a restrição. Porque a microbiota intestinal deles, ela fica, de fato, com muita restrição, sem diversidade bacteriana. É onde a gente tem que entrar com suplementação, senão não consigo tirar o paciente da crise. Senão tudo que ele come, ele vai ficar reagindo mais ainda. Sim, sim. Isso é muito interessante mesmo. E é isso, às vezes a gente troca 6 por meia dúzia, né? Nesse quesito de escolher algum outro alimento que às vezes tecnicamente não tem um alergênico, mas seria muito pior. Então, por exemplo, se o paciente já está com resistência à insulina, se já está com sobrepeso, se tem outras questões, às vezes ele colocar tapioca vai ser muito pior por causa do índice de carga glicêmica que tem, né? E aí a pessoa fica comendo só aquilo também, ela só enxerga aquilo como possibilidade. A gente tem que cuidar muito, gente, com essas questões. Já atendi muitos pacientes alérgicos, e aí, assim, a questão da contaminação cruzada, de outros alimentos que também não são interessantes, aí o paciente não melhora, fala que tá fazendo tudo, e aí o paciente não melhora, a gente fica assim, arrancando os cabelos da cabeça, tá, mas o que eu vou fazer então? O paciente quer viver de luz, né? O que nós vamos dar para você comer, porque tá reagindo até agora? Então, a gente precisa, sim, usar de vários artifícios, entender realmente o que o paciente está comendo, que às vezes não está, então pedir para ele fazer o registro diário alimentar, mandar foto dos rótulos, você ter um material, às vezes, já montado, organizadinho ali, com as marcas que são mais interessantes para mandar para ele, de acordo com a experiência de tudo que você proporciona para esse paciente. Por isso que é interessante, né? Não cobrar barato para que você tenha disponibilidade para fazer isso, para que você entregue um serviço, um acompanhamento de verdade que vale aí 5 estrelas. Então, você vai fazer ali uma curadoria. Ó, tem essa e essa marca no iFood, tem esse e esse lugar aqui que eu já entrei em contato e que
realmente é sem contaminação cruzada, a cozinha deles e tal, sem alergênicos, para que você possa ter um resultado mais rápido e para que esse paciente tenha qualidade de vida, gente, porque, assim, teve um caso recente que eu atendi, eu acho que eu compartilhei já com vocês lá na mentoria, mas de forma geral, não. A paciente, desde que ela entende por gente, ela tinha diarreia, ela é professora, ela usa fralda. Gente, ela usava fralda, senão ela fazia, né, evacuava nas calças. Então, assim, sem diagnóstico, ela não tem doença celíaca, ela não teve nenhum diagnóstico, já foi em tudo quanto é médico que vocês imaginarem, e não descobriram a causa. E ela emagrecendo, já é idosa, mas continuou trabalhando, já é aposentada, e continuou trabalhando, e está há 1 ano com acompanhamento comigo. Com 1 mês de acompanhamento, ela tinha parado a diarreia. Já tinha parado a diarreia. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, né, para acompanhar o doente e não a doença, porque a gente fica bitolado só na doença, olha, mas isso aqui está na literatura que trata essa doença, e o paciente às vezes não tem um diagnóstico para poder nortear. Então é importante a gente entender a pessoa, o que a pessoa precisa, o que é importante para ela, para a gente conseguir tirar ela daquela situação o mais rápido possível. E, Magali, quero deixar com você as últimas palavras aqui para eu interromper a gravação. Mais uma vez, te agradecer muito. Foi maravilhoso, riquíssimo conteúdo. Espero que as pessoas que participaram e quem for assistir essa reprise se beneficie muito e possa contribuir ainda mais com os pacientes. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui ainda. Tami, muito obrigada. Obrigada às meninas. Obrigada pelo convite. Eu espero ter contribuído. Tá? E aí, quando eu seguir no canal, com certeza eu acho que vou estar compartilhando e contribuindo por lá também com vocês. Magali, repete o que você falou no final, porque travou. Não sei se travou só para mim ou foi para todo mundo, mas acho que foi para todo mundo. Ou foi só para mim? Tá. No final, eu acho que eu queria dizer que acho que foi para todo mundo, travou, a Mônica tá falando que travou. Lá no meu Instagram eu vou começar a trazer, né? Eu faço divulgação para os meus pacientes ou futuros pacientes, e eu vou estar trazendo agora esse ajuste, né, para os profissionais, então quero ajudá-los também. E aí me sigam por lá, porque acho que vou conseguir ajudá-los agora em diante. Lá no Instagram da CN, Tami, a CN, eu marquei o @ da Magali. Então, vocês podem ir lá, clicar para começar a seguir a Magali. Ela vai, né, compartilha esses assuntos com vocês, vai ter novidades lá para poder contribuir ainda mais para as nutris que trabalham, né, com alergia ou com sensibilidades alimentares. Então, vai lá, segue ela. Se você não postou story ainda dessa aula, que você está se atualizando sobre isso, posta, gente. Eu falo muito sobre isso. O quanto é importante a gente mostrar para as pessoas que a gente investe em conhecimento, o quanto a gente se desenvolve para poder cada vez mais ajudar os nossos pacientes com mais responsabilidade, com atualizações. Então, isso é muito importante, você provar. Gente, olha, eu poderia estar assistindo novela, mas eu estou aqui participando de uma aula para que eu possa agregar mais conhecimento, mais conteúdo para os pacientes. Então, é importante fazer isso. Se você não fez, eu postei um vídeo lá no Instagram, também você pode printar lá, que estava lá com os slides, ou você pode postar, printar aqui agora. E, mais uma vez, muito obrigada a vocês que participaram, e obrigada, Magali. Gente, obrigada, viu? Tchau, tchau.